Salve galera, tô passando aqui pra avisar que eu tô sem tempo, né? Então eu vou colocar outro narrador aqui pra vocês não ficar sem vídeo. Eu espero que vocês gostem e continuem seguindo o canal, né, como sempre. E é isso, né, até a próxima e fiquem com o vídeo. No calor escaldante do deserto, um menino fica em frente a um prédio alto e em ruínas. Ele vira a página de seu caderno enquanto dois guardas, meio humanos e meio zumbis, o observam confusos. Eles se perguntam se o que vem é um humano e pensam nele como uma boa surpresa. Os dois confrontam o garoto, avisando de que aqui é perigoso. Eles perguntam se ele está aqui para salvar a pessoa que sequestraram antes e têm certeza de que esse garoto é ainda mais saboroso do que ele. Eles estão muito felizes, pensando que tem 2 refeições para comer hoje e que seu chefe, Kraven, ficará muito feliz. O garoto lança-lhes um olhar irritado, prepara a mão e, com um golpe rápido, corta ambas as cabeças fora de seus corpos. No último andar do prédio, outras criaturas semelhantes se preparam alegremente para um brinde, já que faz muito tempo desde a última vez que se banquetearam com carne humana. O chefe está feliz porque o humano veio até eles voluntariamente. O humano fica assustado ao ver os restos mortais de humanos anteriores com os quais essas criaturas se banquetearam. Quando eles estão prestes a começar, o garoto entra, confundindo tanto os zumbis quanto o humano. O garoto fica quieto enquanto os zumbis se perguntam como ele chegou aqui e para onde foram os guardas. Para sua surpresa, o garoto joga as cabeças de ambos os guardas na frente do chefe zumbi. Isso enfurece o chefe e choca o humano. Enquanto o chefe fica irritado, o garoto pergunta se há alguém aqui chamado Kraven. O chefe dá outro olhar zangado, após o qual o garoto afirma que alguém lhe disse que o covarde estaria disponível aqui. O humano se pergunta de forma chocante, do que esse garoto está falando? E o chefe pergunta se o garoto é amigo desse humano, ao qual o garoto diz que não. Com extrema raiva, o chefe então pergunta por que ele matou seus guardas, ao que o garoto afirma que eles simplesmente o irritaram. Essa resposta irrita o chefe até o limite, e ele ordena que seu capanga chamado Jeff lide com o garoto. Jeff fica feliz pensando que ele vai comer e acabar com ele no estilo hoteleiro. Com toda a sua força, Jeff pula em direção ao garoto com sua lâmina e executa seu golpe devastador. O ataque corta todo o menino, e então sorri enquanto olha para a criança e diz bom apetite. Quando Jeff vira a cabeça para trás, ele vê o corpo cortado do garoto se juntando novamente, reparando-se a uma velocidade inimaginável. O garoto diz ao capanga que não pode acabar com ele dessa forma. Enquanto Jeff pensa no que aconteceu, o garoto pula no ar e diz para ele parar de incomodá-lo antes de acertá-lo com um chute poderoso que o joga para fora do prédio em velocidade supersônica. Todos ficam surpresos e intrigados ao mesmo tempo, enquanto o humano se pergunta como a criança uniu seu corpo novamente. O chefe, com raiva e confuso, ordena que todos os seus companheiros zumbis ataquem, pensando que isso pode ter sido um truque não funcionário na segunda vez. O chefe declara guerra ao garoto por ousar entrar no território Zongan e por tomar seu guarda de elite, Jeff. O garoto, por outro lado, balança as mãos e bate os ossos do próprio corpo no terreno para serem usados como armas. Opa! Quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É só clicar no link no primeiro comentário fixado. Enquanto um dos guardas olha confuso para o osso, o garoto agarra o osso e corta o pescoço do guarda em um instante, para grande choque do chefe. Outro guarda avança em direção ao garoto, mas o garoto de repente se teletransporta atrás dele e corta o corpo do guarda em 2 partes. Outros guardas agora estão assustados ao ver o garoto jogando o osso na mão. O garoto então enfia a mão em si mesmo, tira uma parte de si e com força bruta atinge um dos guardas, matando-os. O garoto então joga fora a parte atual que estava segurando e então atinge seu corpo para adquirir ossos afiados, que ele usa com precisão para acabar com os 2 guardas que estão atrás dele. O garoto então novamente tira outra parte de si mesmo e a joga com um golpe para acabar com outros 3 guardas. O garoto percebe mais alguns guardas atrás dele, então ele vira a cabeça para eles enquanto afirma que eles são tão irritantes. Ele então forma um cérebro com a ponta do dedo, pega um osso e acerta o cérebro com o osso para jogá-lo para os guardas restantes para se livrar deles. Restam apenas eles, e o chefe e os humanos capturados ficam extremamente chocados enquanto o chefe pergunta ao garoto: quem é ele? O garoto calmamente olha o chefe nos olhos enquanto o chefe se pergunta: quando ele chegou aqui? O garoto pergunta novamente se o chefe é a pessoa que está procurando. Após o chefe perguntar ao garoto por que ele está perguntando isso, o garoto diz a ele que alguém disse que o Kraven seria capaz de matá-lo. O chefe, com extrema raiva, aponta sua arma para o garoto,
garantindo a morte dele. Mas de repente ele fica paralisado pelos nervos que saem da mão do garoto. O moleque então aperta os nervos e acaba com o patrão com facilidade, achando que o patrão de nada serve se não for covarde. O humano capturado se pergunta como uma criança pode acabar com um exército Zonga em um piscar de olhos enquanto a criança caminha em sua direção para tirar a fita adesiva de sua boca e perguntar se ele sabe onde pode encontrar Kraven. O humano extremamente amedrontado diz ao garoto que o chefe Zonga que ele acabou de matar era o homem que ele estava procurando e o garoto fica triste ao saber que falhou novamente. O humano agradece ao garoto por libertá-lo, pois o garoto está voltando para o lugar de onde veio. O garoto então sai do prédio e desenha uma cruz no rosto de Kraven em seu caderno, indicando que mesmo esse chefe poderoso não foi capaz de realizar seu desejo. Neste ponto, descobrimos que há muitos anos, o mundo foi destruído pelo vírus zumbi. O número de humanos diminuiu e a maioria que restou foram os zumbis. Esses híbridos meio humanos e meio zumbis evoluíram para monstros chamados Zongas. O surgimento dos Zongas resultou no fim da civilização como a conhecíamos. O garoto conseguiu sobreviver como humano, mas, infelizmente, desde aquele dia, não conseguiu morrer. Ele vem e se senta perto do túmulo de sua mãe para dizer a ela que sente muito por ter falhado para poder se juntar a ela mais uma vez. O humano capturado, por outro lado, ainda está lutando porque o garoto não desamarrou as mãos dele. Ele se assusta de repente quando ouve seu nome, Gil, sendo chamado por trás. Ele se vira e fica aliviado ao ver o Capitão Idongo. O capitão e o cara com ela perguntam sobre o bem-estar de Gil enquanto perguntam por que Gil não os respondeu pelo rádio. Gil tinha a impressão de que Kraven não estaria aqui, mas infelizmente ele estava, levando a captura de Gil. O espantado capitão não consegue acreditar que um garoto fez tudo isso ao ouvir a notícia de Gil, mas Gil garante a ela que sabe que é algo difícil de acreditar, mas aconteceu e que o garoto matou todos os Zongas em um instante. O capitão pergunta sobre a localização do garoto, mas sem sucesso, pois Gil esqueceu perguntar qualquer coisa ao garoto, pois ele estava com pressa e Gil estava com muito medo dele. De repente, algo clica na mente do capitão, e ela pergunta a Gil se o garoto estava usando tênis, ao que ela recebe uma resposta que sim. Eles alcançam o garoto e o veem sentado perto do túmulo de sua mãe, enquanto Dongou fica surpreso ao ver como um garoto tão frágil pode matar todos os Zongas. Para testar se tudo o que está sendo dito é verdade, o capitão avança em direção ao garoto com velocidade como um trovão para desferir um golpe com sua faca enquanto a criança sempre olha para ela com calma. Enquanto a capitã brande a faca, a criança tenta se esquivar e pensa que conseguiu, mas no momento seguinte, o garoto descobre que foi atingido e o capitão fica satisfeito por ela o ter atingido. No entanto, sua satisfação durou pouco quando ela observou o garoto alcançar seu pescoço, mesmo com sua cabeça não estando em seu corpo. Ela começa a atirar nele, mas é inútil, pois o garoto sai da cabeça em um instante. Com um sorriso, ela agora acredita que tudo que ouviu era verdade. O garoto quer que ela pare de incomodá-lo e vá embora, mas ela não para e bate novamente com a parte de trás de sua arma. Ela quer irritá-lo ainda mais depois de saber que isso irritou o garoto. Ela novamente abre fogo, mas o garoto usa seus nervos para bloquear as balas, chocando e impressionando o capitão ao mesmo tempo com suas habilidades nunca antes vistas. A capitã acha que eles estão em pé de igualdade agora, mas fica chocada quando descobre que ela está a 1 centímetro de sua morte. Ela desiste, e o garoto deixa claro para parar de importuná-lo, pois ele não gosta de matar humanos, mas as palavras caem em ouvidos surdos quando o capitão novamente avança e ataca ele com outro corte antes de perguntar quanto tempo leva para ele se regenerar. O garoto fica chocado ao ver que o corte não cicatrizou, pois nunca aconteceu antes. Espantado e curioso, ele pergunta como ela fez isso, ao que a capitã se apresenta como a capitã da frente de erradicação, chamada Jeongli. Ela convida o garoto para se juntar à frente de erradicação, pois ele tem o valioso talento de ser imortal. Ela ainda diz ao garoto que há algo para ele. Obviamente, ela concederá a ele o desejo de se juntar à mãe, ao que o menino reage com espanto, como ele não acredita que seja possível. Jeong diz a ele que eles têm um cientista muito capaz e que ele será capaz de fazer isso acontecer, pois esta faca também foi feita por ele. A criança pensa um pouco e pergunta à capitã se ela realmente acha que eles podem matá-lo. A capitã sorri e pergunta ao garoto seu nome, ao que ele responde,
Mirai On. O capitão então garante a Mirai que depois de ajudar os humanos a erradicar todos os Zongas, ela promete que o matará. Vislumbres de esperança renascem nos olhos de Mirai quando ele olha para ela. Com desespero e esperança, ele pergunta mais uma vez à capitã se ela conseguirá mantê-la. Promessa e fica aliviado ao receber uma resposta positiva. A capitã pergunta a uma garota chamada Garon em um walkie-talkie se ela está para chegar e recebe uma resposta positiva. No entanto, todos parecem confusos quando a ouvem lutando para encontrar o pedal do acelerador. A capitã está um tanto satisfeita com a chegada dela em breve, enquanto outros discutem se Garon tem carteira de motorista. Garon corre em direção a eles no veículo confuso e, por sorte, para o carro no ponto certo. Ela sai e pede desculpas pelo atraso. A capitã ignora sua preocupação, agradece por pegá-los e diz a Mirai para subir. Garon questiona a capitã sobre a identidade de Mirai e descobre que ele é o novo recruta e que Garon estará no comando dele de agora em diante. Isso deixa Garon feliz, pois ela pensa que finalmente foi promovida. Ela dá as boas-vindas a Mirai e se apresenta a ele. Mirai, no entanto, a ignora e passa por ela. A capitã conta a Mirai sobre sua missão de explorar o distrito de Jinhai, que está sob o controle da Red Dan. Mirai não sabe sobre a gangue, o que deixa a capitã pasma a ponto dela ficar convencida de que Mirai deve ter virado as costas para o mundo por um longo tempo. A Red Dan é um grupo de Zongas que tomou muitas cidades sob seu controle. A capitã instrui Mirai a derrubar essa gangue. Para isso, eles devem encontrar seu chefe. Gil e Dongo dizem ao garoto que estavam investigando Kraven porque ele é um membro da Red Dan, mas se sentem insultados quando Mirai não responde, e é evidente que ele não tem interesse neles. A capitã explica que um dos líderes da gangue Carmesim, um paladino, deve estar na cidade em contato com o chefe do ranking mais alto. Ela ainda instrui Garon e Mirai a irem à cidade e procurarem pistas, e diz que Kraven era apenas o líder do grupo, pois um paladino pode governar toda a cidade. Ela pensa que seria melhor se todos fossem juntos. No entanto, ela está vinculada, pois também tem outros lugares para explorar. Enquanto conversam, eles percebem que chegaram ao distrito de Jinhai na cidade de Shangvon. Eles saem do carro, e o capitão os instrui a ir a pé daqui, pois é muito perigoso daqui em diante, e Garon informará Mirai sobre os detalhes da missão. Depois disso, a capitã e outros deixam Mirai sob o comando de Garon enquanto desejam boa sorte uns aos outros. Garon fica nervosa em sua primeira missão, mas ela deve dar um bom exemplo como sênior. Garon então corre, e juntos eles alcançam o interior do distrito. A garota agradece por chegar com segurança a esse ponto, mas também está com medo. Ela se esconde atrás de um carro, enquanto Mirai se pergunta o que ela está fazendo. Garon abre suas anotações e lembra que o distrito de Jinhai é uma cidade Zonga, e não apenas Zongas, mas um tipo especial conhecido como Zongas quiméricos. Ela avisa Mirai para ficar alerta, pois eles podem pular de qualquer lugar. Por outro lado, a capitã e outros com ela estão espionando Mirai de longe, como a capitã suspeita de Mirai porque ele parecia muito feliz ao se juntar a eles, e ela deve descobrir se ele tem segundas intenções antes de confiar nele completamente. No distrito, Garon instrui Mirai a vir e se esconder, ou eles serão vistos. Infelizmente, ao mesmo tempo, Zongas aparecem por trás falando sobre a morte do chefe, Kraven, e é aí que eles confrontam Mirai. A capitã e Garon estão assustadas quando um grande grupo de Zongas se pergunta quem é enquanto olha para Mirai. A capitã se lembra preocupada que ela esqueceu de dizer a ele para se esconder, mas pensa se isso não era óbvio. O líder da gangue Zondan pergunta por que o garoto está aqui e quem diabos é ele? Enquanto Garon se pergunta se Mirai enlouqueceu, Mirai pergunta se ele pode matar todos eles. Com isso, ele se teletransporta e usa seu poder para formar um cérebro gigante enquanto paira no ar, então o esmaga nos Zongas com extrema velocidade, resultando em uma poderosa onda de choque que quebra a estrutura do distrito. Garon se pergunta o que acabou de acontecer, e então ela percebe que Mirai também é uma transcendente. É aparentemente, pois a capitã nunca recruta pessoas normais. Os Zongas tremem de medo quando Mirai dá mais um passo em direção a eles. Eles se perguntam se ele é mesmo humano. Mirai pula em direção aos Zongas, e usando seus nervos, estendendo-se de seus dedos, desfere um golpe feroz para acabar com uma dúzia de seus inimigos em um único golpe. Ele balança a mão novamente e outra bola de cérebro esmaga outra dúzia de Zongas na parede. Mirai então se vira e uma série de explosões sacode o chão. A capitã e sua companheira ficam chocadas com o que está acontecendo e maravilhadas com o inédito quantidade de poder que Mirai detém. À medida que mais Zongas se aproximam da cena, eles são confrontados por seus companheiros fugindo e avisando
avisando-os para fugir também. No momento seguinte, eles veem o garoto desferindo outro soco no chão, o que gera uma onda de choque explosiva, levantando todos os Zongas no ar. Enquanto isso, alguns Zongas se aproximam de Garon, e ela descobre que está em um beco sem saída e deve lutar. Os Zongas estão com raiva dela, culpando-a por trazer a criança aqui. Garon pega um livro e o conhecimento do livro do mestre do boxe começa a ser transferido para ela. Ela usa seu poder de manifestação especial, conhecido como transferência de conhecimento, e se torna uma boxeadora mestre, desferindo um golpe devastador nos Zongas que o joga para longe. Por outro lado, Mirai pula no ar e derruba um dos Zongan durante o pouso. Ele então continua a desferir outro golpe, que envia os Zongas restantes voando e quicando como pedras. Quando Mirai pousa perto de Garon, ela pergunta se ele está planejando destruir a cidade inteira depois de atrair todos os Zongan da área. Mirai então se move em direção a outro Zongan caído no chão, que está extremamente assustado. Mirai se pergunta por que ele não está falando, ao que Garon esclarece que obviamente ele vai ficar com medo pois Mirai entrou em fúria contra eles. Mirai, ao ouvir que o Zonga é de baixo escalão e eles normalmente não falam, tem um flashback de quando sua mãe morreu e diz ao Zongan para ir embora, o que ele faz alegremente. Só então, outra horda de Zongas corre em direção a eles, e Garon se pergunta quantos mais eles terão que lutar. A luta continua por muito tempo, e o dia se transforma em noite. Garon respira fundo e se pergunta se finalmente acabou. Mirai, por outro lado, ainda está procurando por Paladin, um dos chefes, o que faz Garon pensar que ele pode estar brincando. Ela ainda se pergunta por que o Paladino não apareceu e se eles já o mataram sem saber. Quando Garon instrui Mirai a se esconder agora, ele diz que vai ficar aqui e esperar que mais Zongas apareçam para matá-los, e que tem certeza de que um deles será um Paladino. Eles continuam sua discussão, e Garon explica que Mirai pode ser todo-poderoso, mas ela poderia morrer, ao que o garoto dá uma resposta fria, dizendo a ela que isso não importa para ele, o que enfurece Garon. A capitã os observa de longe enquanto Garon tenta colocar sentido em Mirai, dizendo a ele que eles estão aqui em primeiro lugar para salvar as pessoas e que a vida das pessoas sempre será de extrema importância. No entanto, Mirai não vê dessa forma, o que choca Garon. De repente, um ser poderoso bate o pé no chão e o chama, perguntando: o que está acontecendo aqui? Garon vê o corpo coberto de lâminas e uma máscara de leão nas costas e enlouquece quando ela descobre que este é realmente o Paladino. A capitã, observando de longe, também fica chocada, e Garon se pergunta se ela seria capaz de lutar, muito menos derrotar essas bestas e o Paladino. Em seu estado atual, Paladin afirma que está aqui para se vingar de seu irmão mais novo, Kraven, enquanto o guarda de elite Jeff atrás dele confirma que esse garoto é quem matou Kraven. Ao saber disso, o Paladino fica furioso, segura sua lâmina e testemunha ter visto um ser transcendente pela primeira vez, embora pensasse que eram apenas um mito. Conforme ele balança suas lâminas, elas começam a emitir vento extremo. O Paladino avisa o garoto que ele não conseguirá sobreviver depois de ferir sua família. A capitã observa enquanto ela corre para a cena abaixo, já que ela não esperava que Garon e Mirai caíssem em uma situação tão perigosa. Enquanto Mirai avança para confrontar o Paladino, ele é parado e avisado por Garon de que ele pode realmente morrer. O Paladino então corre em direção a Mirai com todas as suas forças, mas sua raiva se transforma em confusão, enquanto Mirai se teletransporta na frente dele, apenas para se teletransportar novamente e pousar entre os de baixo escalão Zongas. Com um único golpe, Mirai corta todo o exército do Paladino, deixando o chefe em choque ao ver seu guarda de elite, Jeff, fatiado e pairando no ar. Paladin fica super bravo e pula com super velocidade em direção a Mirai, desferindo golpes de suas lâminas no corpo de Mirai. O Paladino avisa Mirai que mesmo que suas lâminas rocem seu corpo, elas ainda causarão um dano sério. Enquanto se gaba de suas habilidades, ele desfere um golpe fatal que corta Mirai em várias partes, para grande choque de Garon. O Paladino, logo após atacar, volta para se gabar e recebe um golpe mortal de Mirai. Paladino fica chocado e se pergunta por que ele não morreu, enquanto Mirai fica extremamente bravo porque ele não morreu. O Paladino tremeu e, pela primeira vez na vida, sentiu medo. O chefe então começa a correr em círculos ao redor de Mirai em uma velocidade inimaginável, formando um enorme tornado. O Paladino grita que fará Mirai pagar por ferir sua família. Isso aciona Mirai, e o Paladino decide fugir, usando o tornado como distração depois de perceber que não pode vencer e que deve avisar seu chefe para montar outros Paladinos. No entanto, Mirai pula para fora do tornado e balança a mão,
perfurando o paladino no corpo e levantando-o no ar. Mirai então continua a dizer a eles que ele já teve uma família também, até que um dia eles se transformaram em zumbis e ele mesmo teve que acabar com eles com as próprias mãos. Paladin, em seus momentos finais, avisa que outros paladinos não irão poupá-lo, mas Mirai não mostra piedade e acaba com ele, criando uma confusão. Isso deixa Garon em estado de choque. Enquanto isso, o capitão intervém, dizendo a Mirai que é o suficiente e que a missão acabou. Ela diz a Mirai que ele destruiu a área e que eles não poderão continuar mais a investigação. A capitã agora tem certeza de que Mirai não tem segundas intenções, mas ela também sabe que não há um pingo de humanidade nele. Ela nunca pensou que sentiria a pena dos Zongas em sua vida e se pergunta se o que ela levou como um recruta é mais monstro do que os Zongas. 2 executivos aparecem na cidade destruída de Jinhai e, com seu olfato aguçado, sentem que não há cheiro de sangue humano, mas apenas de Zongas. Um deles fica irritado ao saber que até os humanos agora estão criando problemas. Eles descobrem que não faz muito tempo que os humanos saíram daqui. Em vez de informar outros executivos, decidem acabar com esses humanos irritantes sozinhos para encerrar o assunto o mais rápido possível. Mirai, a capitã e outros param em uma caverna para fazer uma pausa e comer alguma coisa. A capitã repreende a todos por terem fracassado na missão e destruído a cidade. Ela chama Mirai de seu maior problema, a quem eles pensavam ser seu maior trunfo. A capitã então conta a verdade sobre checá-lo 2 vezes na cidade de Jinhai e que ele só tinha que investigar e não destruir tudo. Garon teve que lutar com força devido às ações de Mirai, e ela poderia ter sofrido ferimentos graves. Se Mirai tivesse perdido, então todos os humanos sentados na caverna poderiam estar mortos também, e é por isso que a capitã não pode confiar em Mirai. No entanto, Mirai a lembra da ordem que ela deu para acabar com os Zongas e que ele estava apenas seguindo o que ela disse. A capitã continua e afirma que se destruírem tudo como ele fez, não vão poder reconstruir e, mesmo que o fizéssemos, não poderíamos chamá-la de sociedade humana. Ela então diz a ele para obedecê-la de agora em diante se ele quiser morrer. Ela também fala sobre a retaliação dos Zongas executivos, que com certeza levaram à morte de um de seus paladinos como uma declaração de guerra. Os 2 executivos da cidade de Jinhai se aproximam da caverna. Eles acham que finalmente pegaram sua presa, mas quando ele invade a caverna, ele fica surpreso ao não ver ninguém lá dentro e se sente enganado pelos humanos que mascararam seu cheiro com um cheiro de comida para enganá-los. Isso deixa os 2 sem escolha a não ser ligar para os outros executivos, pois eles pensam que isso não é algo que eles devam tratar levianamente. Na cidade de Busan, enquanto a capitão, Mirai e outros dirigem nas estradas, eles testemunham humanos sendo tratados como escravos. Aqui, os humanos têm apenas 2 opções: ser escravos ou serem devorados por Zongas. Enquanto Mirai observa pela janela, ele vê 2 Zongas envolvidos em uma discussão, após eles falarem sobre estar atentos, pois tem que capturar os humanos que causaram confusão em Jinhai. A capitã estaciona o carro e todos entram no esgoto. Pode ser desagradável, mas é o único caminho para o quartel-general da Frente de Erradicação. Enquanto a capitã fala sobre Mirai, ela é confrontada por sua comandante, Nuri Xion. A comandante pergunta sobre o que eles fizeram em Jinhai porque todos os guardas de segurança Zonga se tornaram mais selvagens. No entanto, a capitã pede que a comandante lhe pergunte sobre os detalhes mais tarde, pois ela tem outro negócio sério para fazer primeiro. Ela liga para Mirai, e a comandante se pergunta quem é esse novo garoto. A capitã instrui Mirai que daqui para frente eles enfrentarão muitos executivos, e ela não sabe o quão forte eles podem ser. Os únicos executivos que ela conhece são paladinos, e eles são os mais fracos de todos os executivos. Ela quer que Mirai vá até ela com todas as suas forças e não retenha nada. Mirai confirma se é uma ordem dela, ao que ela responde que sim. Jiwoo fica chocado no início, mas depois entende que ela deve querer tentar lutar contra ele com poderes desta vez, já que ela não os usou quando atacou Mirai em seu primeiro encontro. Mirai é forte, e é por isso que ele fará parte de todas as missões a partir de agora. A capitã quer verificar as habilidades de Mirai para ter certeza de que ele será capaz de derrotar todos os executivos. A capitã é o membro mais forte da equipe. Depois que os Zongas apareceram, a Frente da Erradicação encontrou alguns humanos com habilidades raras chamadas transcendentes que são igualmente ou às vezes mais poderosas que os Zongas. Existem outros transcendentes na unidade, mas a capitã é a mais forte. Enquanto isso, a batalha começa quando Mirai começa a atacar com todas as suas forças, mas a capitã esquiva usando sua habilidade secreta conhecida como Olho que Tudo Vê,
que permite que ela calcule todas as possibilidades dentro do campo de visão. Logo depois, ela desfere um uppercut fatal que levanta Mirai no ar, e logo após isso, ela o acerta com outro soco que manda Mirai voando em super velocidade. Gil, enquanto assiste à luta, conclui que Mirai será o humano mais forte se vencer. Mirai lança um olhar estranho, e a capitã agora sabe que Mirai vai lutar de verdade. Mirai joga ossos na capitã, e ela se pergunta por que só ossos quando ele tem muitas outras coisas à sua disposição. A capitã ativa sua habilidade novamente e conta aqueles 9 ossos a uma velocidade de 43 milhas por hora que estão correndo em sua direção. Ela avança e agarra todos os ossos em um piscar de olhos. Gil fica chocado ao ver suas habilidades enquanto a comandante ordena que ela não destrua a base. Enquanto os ossos se transformam em pó na mão da capitã, Mirai dá outro chute nela, que ela mal consegue desviar. Mirai cai no chão e começa a atacar novamente no momento seguinte. A capitã está preocupada, pois pode sentir que esses ataques são muito mais poderosos do que os anteriores. Em teoria, a capitã pode desviar de balas usando sua habilidade, mas os ataques de Mirai são ainda mais rápidos que as balas. Mirai dá outro soco, que atinge levemente a capitã, e é aí que ela para. Desiste e declara Mirai o vencedor. Ela agora tem certeza de que Mirai é muito mais capaz do que ela pensava. Todos ficam maravilhados e Garon acha que o capitão nem conseguiu contra-atacar. Esta batalha deu aos espectadores a esperança de que agora eles poderiam derrotar os executivos. Eles tiveram um vislumbre da possibilidade de um novo mundo. A capitã se move e ordena que todos se preparem, enquanto Mirai se pergunta para o que eles estão se preparando. Mirai está um pouco irritado, pois ele não conseguiu acertá-la nenhuma vez. A comandante adivinha que a capitã encontrou Mirai e o recrutou como sempre faz, devido às habilidades especiais de Mirai, e ele deve ter destruído uma cidade no caminho, devido ao qual a segurança é reforçada. A capitã fica constrangida e elogia a comandante por seu palpite. No entanto, a capitã diz a ela que eles precisam ir para a Ilha Oril por enquanto, que é conhecida como a fazenda de escravos para humanos. Os capitães querem que todos saiam agora e tragam de volta o cientista Jeon, que foi lá investigar. A capitã conta ao comandante sobre a faca que ela fez, que, se usada em Mirai, diminui sua capacidade de regeneração. Ela conta ao comandante sobre a promessa que fez a Mirai de matá-lo. Isso choca a comandante, e ela pergunta o motivo de ele não querer viver, o que mesmo a capitã não sabe. Nesse ponto, a comandante descobre que Mirai é um imortal. A comandante começa a traçar planos para ir à ilha e reúne todos para dar um briefing da missão. Os comandantes explicam que seus números são muito baixos, então para esta missão eles usarão armas seguras e tentarão recrutar mais novos membros para a força. A capitã fica impressionada com seus planos rápidos e decisivos. Gil questiona como eles vão roubar um barco do porto, pois está cheio de zongas. A comandante deixa claro que com Mirai ao seu lado, eles não precisam se preocupar com os zongas. Mirai e outros chegam ao porto, e a capitã ordena que ele tire os zongas o mais rápido possível do porto de Busan. Todos se dividem e são instruídos a ficar alerta. Enquanto isso, em Busan, o encontro entre os executivos da gangue Carmesim e os 7 supremos guardiões acontece. Richelieu, que é o 6º maior guardião supremo, explica que os humanos destruíram Jinhai e que o 7º paladino também foi morto. Ele explica como eles não conseguiram rastrear os culpados. Night Fesi, o 4º maior guardião supremo, confirma se foram realmente humanos que fizeram isso. Yeru, o número 5, confirma que a área estava cheia de fedor humano. Arlo, o número 3, adivinha que se um paladino foi morto, então deve ser um transcendente. Alquisafatus, o número 2, responde que não importa mesmo que fosse um transcender, eles são apenas humanos. Terraet, o número 1, pede mais informações a Richelieu, que ele não tem. E então eles chegam à conclusão de não agir precipitadamente e apenas reforçar a segurança e selar todas as cidades. Terraet ordena que Richelieu capture os humanos e o avisa para não falhar desta vez. Após a investigação de Yeru, Richelieu lhe diz a ela que primeiro os procurará em seu território. No porto de Busan, a capitã ordena a Mirai que não machuque nenhum humano na área. Mirai corre em direção a 2 zongas e silenciosamente acaba com eles com um chute rápido, após o qual ele pousa e corre ainda mais silenciosamente. Garon e Dongo perguntam um ao outro se encontraram um barco, ao que ambos respondem negativamente. Dongo quer olhar onde os zongas estão vagando e, felizmente, só então ele vê Mirai matando-os, e após isso ambos avançam. Enquanto Gil olha em volta, ele ouve a voz de uma mulher que é escrava no porto e os zongas a capturaram,
pensando que ela seria uma refeição saborosa. Os dois Zongas se gabam de seu grande trabalho de abdução e depois reclamam de seus superiores, que reduziram suas rações e os impediram de comer humanos enquanto mantêm suas próprias barrigas cheias. A mulher clama por ajuda enquanto os Zongas prosseguem. O filho da mulher, Chan, intervém, mas a mãe o repreende para fazê-lo ir embora. No entanto, um dos Zongan pega a criança e diz a ela que ela tem sorte porque eles não comem crianças, e o joga para longe. Ao ver isso, Jiu grita para os Zongans pararem, e o garoto grita por socorro. Jiu agiu por emoção e está com um pouco de medo, pois é péssimo em luta. O Zongan fica feliz ao ver que agora eles têm 2 humanos para comer. Jiu, com toda a sua força, dá um soco no Zongan, mas infelizmente não o machuca, e, em troca, o Zonga agarra Jiu pelo rosto, e quando ele está prestes a acertá-lo, ele mesmo é morto e Jiu cai no chão. Isso choca o outro Zongan, pois ele vê Mirai com um cérebro saindo das pontas dos dedos. Antes que o Zongan possa perguntar quem é Mirai, ele também é esmagado por um ataque cerebral. Todos agradecem a Mirai, mas ele está perdido em algum lugar ao ver o vínculo da mãe com o filho. Mirai se vira e vai embora enquanto a mãe e seu filho agradecem a Jiu pouco antes de correr para longe do local. Jiu vê Mirai se afastando e se pergunta por que ele ficou tão triste de repente. A capitã comunica a todos que encontrou um barco, então é para se reunir no local indicado. Dongo escolhe algumas roupas que os Zongans usam para usar enquanto trabalham. De repente, os Zongans encontram cadáveres de sua espécie, e o capitão dá ordens para partir antes, pois é tarde demais. Eles chegam à ilha em um barco conduzido por Garon, que acabou de aprender usando seus conhecimentos de capacidade de transferência. Jiu se aproxima de Mirai no barco e diz a ele que ele também é um transcendente com a capacidade de manipulação verdadeira, que pode mudar a maneira como as pessoas se sentem apenas conversando com elas. Ele então começa a usar sua habilidade, mas não funciona, o que faz Jiu se perguntar o porquê. Jiu fica chocado ao saber que suas habilidades foram negligenciadas devido ao humor extremamente baixo de Mirai, e ele se pergunta o quão triste ele pode estar. Jiu então tenta confortá-lo dizendo-lhe para falar com ele sempre que precisar. Depois que ele sai do lugar, Dongo elogia Jiu por não ter medo de Mirai ao falar com ele, ao que Jiu esclarece que não tem medo porque sabe que Mirai está apenas triste e procura um motivo para continuar vivendo. Garon de repente vê um enorme navio vindo em sua direção e, no navio, a notícia de cadáveres sendo encontrados no porto já está entregue. O capitão do navio SS Faber recebe uma ordem para revistar o barco quando Richelieu aparece atrás dele. Richelieu lhe ordena que o capitão do navio faça o que quiser com ele. Então o capitão anuncia através do alto-falante para parar o barco de pesca ou ele será destruído. Garon pergunta a capitão o que eles devem fazer. Enquanto a capitã se pergunta se eles lutarem, eles vão estar repetindo o que aconteceu em Jinhai. A capitã de repente vê as roupas de Zongan que Dongou roubou do porto e ordena ele para usá-los. Todos ficam nervosos quando o capitão do grande navio chega para inspecionar. Ele pergunta a Dongou e Garon se eles estão transportando os humanos para a Ilha Oril, a qual ambos respondem sim. O capitão fica um pouco desconfiado ao ver que não há embarques hoje, mas Dongo limpa o ar dizendo a ele que ele tem uma equipe extra com ele. O capitão então fica mais desconfiado quando levanta uma séria preocupação sobre por que os humanos estão levando os escravos, pois esse tipo de trabalho é feito apenas por Zongas. Jiu enlouquece porque o jogo acabou, mas a capitã garante a Jiu que ela escolheu Dongou por uma razão, então não é para se preocupar. Dongo tenta se recompor e tem um flashback de antes dos Zongas, quando ele queria ser um ator amplamente respeitado por todos. Ele então imediatamente diz ao Zongan que Sheususu Kim os enviou e então deseja que seja verdade que pelo menos um Zongan no porto deveria se chamar Sheususu Kim, já que eram humanos antes de se transformarem em Zongans. O Zongan dá a Dongou um olhar mortal, sobre o qual ele pensa que acabou, mas felizmente o Zongan sabe sobre uma situação de Sheususu esfriando. Mirai se pergunta se ele pode simplesmente matar este Zongan pouco antes de Richelieu lhe aparecer por trás para verificar o porquê está demorando tanto. Richelieu lhe fala com o capitão sobre Sheususu e diz que algo está diferente sobre aquele Zongan. O capitão do navio Zongan então ordena que todos prestem respeito ao executivo Richelieu,
que está no comando da Ilha Oril. Richelieu se inclina para Mirai e pergunta se eles já se encontraram antes. No entanto, ele então volta para seu navio junto com o capitão depois que o capitão pergunta se eles devem levar esses humanos com eles para a ilha, para a qual Richelieu mais uma vez diz a ele para fazer o que quiser e parar de incomodá-lo. O capitão instrui Mirai a se lembrar do rosto desse executivo, pois não demorará muito antes que ele tenha que lutar contra eles. Todos chegam à fazenda de escravos humanos da Ilha Oril e todos se curvam diante de Richelieu quando ele entra no prédio. O guarda pergunta sobre os humanos ao capitão Zongan. Em troca, recebe uma ordem para preparar quartos para eles. O capitão ordena que Dongou e Garon voltem e digam oi para Xiao Su. Antes de entrar, o capitão ordena que Garon e Dongou encontrem alguns barcos que usarão quando precisarem partir. Zongan ordena que Mirai vá para a cela 7 e a capitã vá para a cela 25. A capitã olha para a fazenda de escravos humanos e descobre que alguns humanos são criados para trabalho manual, alguns para habilidades especializadas e outros para entretenimento dos Zongans. Os poucos escolhidos para essas funções são vendidos para cidades diferentes, mas a maioria dos outros humanos que não são selecionados tornam-se comida para os Zongans e são enviados para matadouros. Um humano bate com o ombro na capitã e passa por ela. A capitã ordena que Mirai proteja Jiu até que ela dê mais instruções, dizendo que eles terão que ser mais cautelosos com os humanos do que os Zongans neste lugar. Um guarda leva Mirai e Jiu para uma cela enquanto a capitã tenta procurar por Jiu, o cientista que eles vieram aqui procurar. Quando Mirai e Jiu chegam lá dentro, eles são confrontados por um Oligan. Jiu vê o Oligan espancando uma mulher e corre para intervir. O Oligan joga a garota fora e tenta dar uma lição a Jiu e Mirai. Ele atinge Jiu com um soco devastador e ordena que eles sejam seus capachos pessoais de agora em diante. Jiu tenta explicar que eles estão aqui para salvar os humanos, ao que o Oligan tenta levantar a mão novamente, apenas para ser parado pelo pé de Mirai. Mirai diz calmamente: se ele pode matar esse careca? O Oligan pensa que o garoto enlouqueceu e Jiu impede Mirai de fazer isso. Com toda a força, o Oligan desfere um soco na cara de Mirai, mas ele nem se mexe ao ser atingido. Em vez disso, o Oligan fica com a mão danificada. Mirai aponta o dedo na testa do Oligan com um mero movimento, manda-o voar para longe para ser esmagado contra a parede. Isso choca todos os presentes. Um guarda entra na cela enquanto Jiu está preocupado com o fato de eles nem terem encontrado o cientista ainda e já começaram uma briga. O guarda observa o Oligan com raiva e o lembra de ter sido avisado antes. Mas como ele não está entendendo, recebe tratamento especial do guarda Zongan. Jiu fica aliviado ao ver que o Oligan saiu da cela. Ele se pergunta qual é o tratamento especial e se os Zongans vão matá-lo. O velho da cela cai aos pés do Jiu, implorando por misericórdia e explicando que ele não tem sido muito útil para os Zongans ultimamente e eles vão mandá-lo para o matadouro. A mãe da criança discute com o velho, dizendo que seu filho deveria ser ajudado a deixar esta fazenda de escravos, enquanto Jiu se pergunta por que eles estão agindo como se ele estivesse no comando aqui. Ele se sente triste pelas condições que os humanos têm de suportar na fazenda de escravos. Ele garante a todos que ninguém vai morrer. Ele diz a eles que eles estão aqui para resgatar os humanos e ajudá-los a escapar deste lugar. Na cela da capitã, outro Oligan está tentando ensiná-la como as coisas funcionam por aqui. A capitã diz a ele que ele pode aceitar o trabalho dela, e ela pode até conseguir mais para ele ser notado pelos Zongans e não se tornar sua comida. O Oligan fica surpreso ao saber como ela sabe que ele vai perguntar isso enquanto a capitã se deita para descansar. A capitã diz ao Oligan que ela vai tirá-la daqui a pouco e então pensa que antes de preparar um plano de fuga, ela deve primeiro localizar Jiu, o cientista. Um anúncio é transmitido, ordenando que os escravos humanos comecem a trabalhar e se reportem aos supervisores. A capitã se prepara, mas se pergunta por que o som do anúncio é tão familiar. No campo, Jiu se pergunta como conseguiu uma tarefa tão tediosa e se ainda terá hora de encontrar Jiu. Jiu espera que Mirai receba uma tarefa que não o incomode. Mirai está sendo instruído por um presidiário sobre como costurar roupas. Mirai não entende e começa a costurar a própria mão. Após preso ver isso, faz o prota se senta de lado e faz Mirai vê-lo trabalhar. Uma garota que passa olhando para a mão de Mirai para oferecer um pouco de gesso para ajudá-lo a enfaixar a ferida. Ela aplica vários curativos na mão dele enquanto Mirai diz que ele não gosta deles e não precisa deles. A garota o repreende e diz que sua ferida teria infeccionado se não fosse pelas bandagens. A garota pergunta seu nome, ao que ele responde: Mirai-on. A garota agradece Mirai por encerrar o capítulo do Oligan, já que ele assumiu a maior parte do trabalho de todos na cela.
O que poderia ter levado os humanos que não trabalhavam aos matadouros? A garota, Aiel, apresenta sua amiga Giseon para Mirai. Aiel diz a Mirai que Giseon é a única que a ajudou na cela e até lutou contra o Oligan por ela. Enquanto Giseon se pergunta por que ela está tão animada, Aiel agradece Mirai e elogia que ele é fofo enquanto fica vermelha, ao que Mirai dá uma resposta fria. A garota então foge. Giseon diz a Mirai que as outras celas são ainda piores porque a competição é muito acirrada. Ela o agradece por libertá-los dos Oligans. Enquanto Giseon confirma se o nome da criança é Mirai, Mirai encontra o reflexo de sua mãe na cara dela. Após o que ele se levanta e vai embora, fazendo Giseon se perguntar se ela disse algo errado. Mirai vai em direção à máquina de costura novamente e começa a machucar a mão novamente. Enquanto isso, a capitã não consegue encontrar Gion depois de procurar no campo, na oficina e até nas celas de detenção. Ela se pergunta se perdeu alguma área. Ela acha que seria muito ruim se ela já tivesse ido embora. De repente, ela ouve o anúncio novamente, dizendo a todos os humanos para voltarem para a cela. E é quando ela lembra que a voz é familiar, a de Gion. A capitã pergunta ao Oligan em sua cela sobre a sala de anúncios, ao qual ele diz que são transmitidos da sala da guarda. Ele ainda diz a ela que é o encarregado de limpar a sala da guarda e pergunta à capitã quando ela vai lhe dar sua etiqueta para fazer seu trabalho. A capitã dá um soco no Oligan e diz a ele que vai se desculpar mais tarde. O Oligan fica inconsciente enquanto a capitã se pergunta onde fica a sala da guarda. A capitã chega à sala da guarda e entra enquanto o guarda, Zongan, está dormindo. A capitã entra na sala e sente alívio por tê-la encontrado. Ao ver a capitã, Gion começa a chorar e abraça. Gion explica como ela trabalhou muito e de alguma forma acabou aqui. A capitã diz ao cientista que logo eles vão sair daqui, mas Gion chora e diz que não pode porque não tem jeito. Por outro lado, Giseon exorta todos na cela de Mirai a se conhecerem escrevendo seus objetivos, para os quais apenas Aiel parece animado. Giseon garante a Aiel que eles não precisam mais se preocupar com o careca, enquanto Gil se pergunta como eles podem estar tão despreocupados neste momento. Gil decide conversar com Mirai neste tempo livre para conhecê-lo melhor, e então ele diz que ele e Mirai também participarão da atividade. Giseon também prepara o velho. Enquanto todos começam a escrever seus objetivos, Mirai pergunta a Gil o que ele deve escrever. Gil o instrui a escrever o que vier à mente de Mirai, e Gil diz a ele que é uma ordem da investigação de Mirai. Quando Mirai começa a escrever, Gil fica curioso para saber o que ele está escrevendo. Depois que todos terminam, o velho primeiro conta seus objetivos, que quer ver os netos, já que ele não os vê desde que o mundo mudou, e ele quer vê-los antes de morrer. O velho espera que eles ainda estejam vivos. Giseon a conforta dizendo que está com ele. Agora é a vez de Giseon, e ela diz a todos que seu objetivo é preparar uma refeição e compartilhá-la com pessoas legais. Gil chora, pensando em como essas pessoas são doces e como ele deve tirá-las de lá, enquanto Mirai dá olhares mortos. Quando chega a vez de Aiel, ela diz que quer se aproximar de alguém e começa a corar enquanto olhava para Mirai. Gil não escreve nada, então a próxima é a vez de Mirai. Mirai diz lentamente: eu quero morrer pelo bem da minha mãe. Isso surpreende Giseon. E aqui vemos sobre o passado. Quando Mirai era criança, sua mãe, Hilton, posou para uma fotografia enquanto Mirai parecia muito feliz. A mãe de Mirai elogia suas incríveis habilidades em se despedir de seus amigos, e sua mãe brinca que ele pode se tornar presidente um dia por causa deles. Mirai fica animado com a possibilidade de ele realmente se tornar presidente, mas sua mãe diz que ela está apenas brincando, pois não tem nada a ver com se tornar presidente. Mirai fica com raiva e pergunta por que ela está brincando com ele enquanto a mãe adora a fofura do filho. A mãe de Mirai tosse de repente, e uma pessoa que passa também está tossindo. Mirai se pergunta o que está acontecendo. Quando eles saem de casa, a mãe de Mirai diz a ele para entrar, e ela se juntará a ele mais tarde, depois do trabalho. Mirai percebe uma pessoa próxima tossindo muito enquanto a pessoa pensa sobre o que está acontecendo com ela de repente. Algo não parecia certo para Mirai, pois ele teve a estranha sensação de que nunca mais veria sua mãe. Ele diz à mãe que também quer ir, então ela o leva ao local de trabalho. Mirai está dando olhares estranhos para sua mãe, o que força a mãe a perguntar se ela fez alguma coisa de errado, ao que Mirai diz que não sabe. Sua mãe pergunta se ele está ficando entediado, então ela decide fechar a loja mais cedo. Ela também se sente muito mais enérgica por causa da companhia de seu filho. Mirai estava realmente entediado, mas estava feliz em passar um tempo tranquilo com sua mãe. Mirai não queria que esse tempo acabasse,
mas de repente sua mãe começa a tossir muito, e ele se pergunta o que está acontecendo com ela pouco antes dela cair no chão. Mirai pergunta preocupada sobre a ajuda de sua mãe e se ele deve chamar uma ambulância, mas sua mãe o interrompe, dizendo que está um pouco cansada. A mãe de Mirai decide voltar cedo para descansar um pouco, após o que ela tem certeza que vai melhorar. Apesar das garantias de sua mãe, Mirai está extremamente preocupado com ela. Os dois chegam em casa e a mãe de Mirai começa a cortar legumes para cozinhar, enquanto Mirai se pergunta ao olhar para ela que agora ela parece melhor e fica aliviado em saber disso. A mãe de Mirai pergunta como está a comida e Mirai adora, o que deixa sua mãe feliz. A mãe de Mirai lembra que ganhou um presente para o filho e depois deu a ele um novo uniforme escolar, já que no passado Mirai tinha que usar uniformes velhos e doados. Mirai fica animado e quer experimentar. Parece muito maior do que sua mãe esperava, mas Mirai o ama tanto que quer dormir usando porque sua mãe comprou para ele. É quase 1 da manhã quando uma transmissão de emergência aparece em todas as TVs informando que um desastre biológico se desenrolou em todo o país, então não é para sair de casa ou interagir com estranhos. Todos os residentes devem evacuar para uma área segura imediatamente. Mirai acorda assustado e vê algo que mal se parece com a sua mãe tossindo na cozinha. Mirai corre ao ver sangue em sua mãe, mas fica chocado ao vê-la se transformar em um monstro. O monstro ataca Mirai enquanto ele grita mãe a plenos pulmões. O monstro morde Mirai enquanto ele chora loucamente, sem conseguir acreditar no que está acontecendo. O relógio toca e o monstro recua enquanto os olhos de Mirai estão fechados. Ele abre os olhos com um sobressalto e se pergunta: o que foi isso? Ele se pergunta se pode estar sonhando. Ao virar à direita, ele vê que sua mãe está de boca aberta, deixando Mirai traumatizado. O monstro ataca Mirai novamente enquanto ele continua chorando e gritando. De repente, sem saber, Mirai empurra sua mãe, jogando-a contra a parede com uma força inimaginável de poder. Mirai ainda fica mais espantado com o que está acontecendo, e por que ele está tão forte de repente. Quando sua mãe começa a se levantar novamente, ele foge, pedindo ajuda e se pergunta o que diabos está acontecendo agora. Ele se pergunta como ainda está vivo depois de ser brutalmente atacado. Ele parou e não acreditou em seus olhos quando olhou para a cidade destruída que deixou florescendo com a vida pouco antes de dormir. Uma horda de zumbis se aproxima de Mirai. Então ele se esconde sob um carro destruído e se pergunta o que aconteceu e o que essas coisas são. Mirai vê duas pessoas tentando descobrir o que são esses monstros. Eles acham que não são zumbis porque um deles foi mordido por um e não se transformou em um. Ambos são repentinamente atacados por zumbis que os mordem. Após isso, Mirai fica super assustado e para de respirar para que os zumbis não o encontrem. No entanto, quando ele viu sua mãe como um monstro, ele não conseguiu controlar suas emoções e tentou fugir, mas o monstro saltou e o pegou. Mirai continua gritando e implorando para sua mãe ir embora. Ele até tenta fugir, mas encontra um beco sem saída. Magicamente, seu braço perdido se regenera em meros segundos enquanto ele continua chorando e continua contando para sua mãe que dói. Sua mãe, porém, transformada em um ser completamente diferente, avança para atacar novamente, mas desta vez Mirai fica um pouco zangada, perde o controle das emoções e, sem saber, joga os ossos que saem de seu corpo mais rápido que balas. O que acaba com o monstro enquanto Mirai continua dizendo: pare com isso, por favor, pare com isso. Sua mãe, em seus momentos finais, chama seu filho pelo nome antes de abraçá-lo. Sua mãe cai no chão enquanto ele treme e olha para ela. Mirai não consegue acreditar que ela está morta. Ele queria estar errado, mas não estava. Mirai se ajoelha no chão ao perceber que é o responsável pela morte de sua mãe. Um Zonga entra na casa de Mirai depois de ouvir algumas vozes. Ele encontra Mirai e o leva para seus amigos para festejar com ele. Os outros Zongas também se sentem felizes. O Zonga maior segura Mirai pela cabeça para ver como ele se parece antes de comê-lo. Ele vê o rosto de Mirai e seus olhos arregalados e abertos, então começa a rir ao pensar que tem pavor dos Zongas. Mirai pede que o matem, pois ele está sofrendo com a morte de sua mãe por sua própria mão. O grande Zonga explica que eles eram apenas zumbis até agora, e de repente eles conseguiram memórias de volta e se tornaram muito mais fortes. Os Zongas riem do fato de que outros zumbis não podem nem falar. Com um golpe rápido, o Zonga usa sua mão poderosa para matar Mirai enquanto seus amigos o cumprimentam comparando-o a um assassino de algum filme. No entanto, quando ele olha para o garoto, Mirai pergunta: por que ele não acabou com ele? O Zonga leva um choque e desfere outro golpe fatal, seguido por um chute poderoso que manda Mirai voando para longe. Eles pensam que o garoto foi finalizado,
e Mirai se levanta novamente e o Zongan treme. Mirai fica super irritado neste ponto, com lágrimas caindo de seus olhos malignos. Ele pula no ar, segura a cabeça do Zonga e mostra a ele como ele quer ser morto. Ele então continua batendo nele, dizendo que é assim que ele quer morrer. Os outros dois Zongans fogem enquanto ele pensa que dói. Então imagina quanta dor sua mãe poderia estar sentindo quando se foi. Ele se levanta e se lembra de quando sua mãe lhe deu o presente. Passo a passo, ele começou a se afastar e continuou vagando desde aquele dia até o presente. A cena volta ao presente e Mirai encerra sua história dizendo que até hoje seu objetivo é o mesmo. Ele quer morrer. Isso choca todos os presentes na sala. Houve silêncio na sala, mas não foi por medo ou qualquer outra emoção. Ninguém tinha ideia do que dizer a Mirai para confortá-lo. Giseon diz a Mirai que ele é uma desgraça do jeito que está agora e pergunta por que ele quer morrer. Ela continua e diz a eles que ele nem sabe como sua mãe se sentiu. Mirai pensa que ele também deve morrer, já que sua mãe morreu por causa dele. Giseon diz a ele que se ela fosse sua mãe, ela nem seria capaz de olhar para ele direito. Isso irrita Mirai, e ele se levanta para avisar Giseon para observar o que ela diz. Giseon não para e pergunta a Mirai: será que ele sabe por que sua mãe pediu desculpas pouco antes de morrer? Com um olhar mortal, Mirai avisa Giseon para parar, e de repente toda a cela começa a tremer. Gil se pergunta que se ele não parar Mirai, ninguém sabe que horror cairá sobre todos. Gil se levanta e ordena que Mirai pare, mas ele não para. Giseon provoca Mirai, dizendo que parecia que Mirai não tinha emoções, mas talvez ela estivesse errada. Ela explica que alguém que amava tanto sua mãe não deveria querer morrer. Giseon não para, mesmo quando o tremor se intensifica. Mirai está no limite, avisa Giseon, mas sem sucesso. Giseon diz a Mirai que sua mãe sabia que ele acabaria assim. Essa é a razão pela qual ela pediu desculpas. Ela pediu desculpas porque Mirai teve que viver sem família. O tremor acalma um pouco, e Giseon pede que ele solte sua mãe, já que é a única maneira de realmente pedir desculpas a ela. Mirai se pergunta como Giseon o lembra de sua mãe. Parece que sua mãe está falando para ele. O tremor finalmente para completamente e Mirai se senta no canto. Todos ficaram chocados e discutiram se Mirai foi responsável por esse tremor. Por outro lado, a cientista afirma à capitã que a única forma de sair desse lugar é matando o executivo, Richelieu. Ela explicou sobre a barreira que não te afeta quando você entra, mas te impede de sair, e tem algo a ver com Richelieu. Ela garante à capitã que com certeza terão que lutar contra o executivo, e ela não tem nem layouts para o local, então fica difícil fugir. A capitã lembra como sua comandante disse que não conseguiriam escapar porque estavam sob a jurisdição do executivo. Entrar e sair satisfeito não será possível. A comandante previu que a cientista não teria os layouts, e ela mesma reclamaria que não havia como escapar. De repente, o alarme de Giel começa a tocar. Ela pega o dispositivo e diz à capitã que este dispositivo chamado Rindindon, que ela fez há um tempo atrás, pode apagar memórias de curto prazo também. De repente a porta da sala da guarda se abre, e a capitã lembra que a comandante disse que há mais pessoas como eles tentando fazer o bem. Logo em seguida, vemos um novo personagem entrar em cena. Ele entra e diz a Gion para ir agora. O cara começa a olhar alguns layouts para elaborar um plano de fuga, enquanto a capitã se pergunta como Nur está sempre alguns passos à frente. A capitã espia de repente o trabalho do cara e diz que ele deve fugir com eles. Ela então pega os layouts enquanto o cara pergunta a Gion confuso: quem é essa mulher? O cara grita, e o rosto da capitã fica muito sério, indicando que ela está falando sério sobre a fuga. O cara pega os layouts com medo de ser morto se um Zongan os vir. A capitã se vira, agarra o Zongan roncando e o joga no chão, chocando tanto o cara quanto Giel. O guarda se pergunta o que está acontecendo pouco antes de receber outro soco mortal da capitã, o que o obriga a cair inconsciente no chão. O cara se pergunta como ela derrubou um Zongan tão facilmente. A capitã usa o Rindindon para limpar as memórias do guarda e diz que ela pode até matar 100 Zongas destreinados, e eles ainda têm alguém mais forte do que ela em sua equipe. A limpeza da memória é concluída e o cara se pergunta o que acabou de testemunhar. A capitã espera que isso seja suficiente para fazer esse cara confiar em seu time. O cara pensa um pouco e finalmente planeja entrar, pois seria uma grande ajuda para que ele tenha parceiros confiáveis. O capitão avisa ao cara que eles vão se reunir todos em um determinado lugar do prédio,
ao qual o cara se opõe porque há muitas pessoas. A capitã não pode fazer isso porque quer levar todos com ela e diz para que ele confie nela e faça o que ela diz. O cara se pergunta sobre sua força normal e se pode confiar nela. Quando a capitã pergunta sobre a rota de fuga, ela fica chocada ao saber que o cara está sugerindo o portão principal como rota de fuga. Os Zongas subestimam os humanos e a segurança é fraca, então uma rota de fuga fácil não é um problema. A verdadeira questão é o medo que os humanos têm, e é difícil acreditar que todos tenham a coragem de escapar. Os humanos não vão seguir, e o principal motivo desse medo é o executivo Richelieu. A capitã então pergunta onde Richelieu está para mostrar aos humanos que ele pode ser espancado para que ele siga sua ordem e escape do local. A capitã corajosamente pergunta ao cara sobre o paradeiro de Richelieu, ao qual o cara se pergunta se ele deveria ter se juntado e se essas pessoas perderam completamente a cabeça. Na manhã seguinte, os guardas ordenam que os escravos humanos comecem a trabalhar, e a capitã pensa que encontrar Richelieu seria fácil enquanto Richelieu observa os prisioneiros de cima, pensando em como isso é irritante. A capitã se pergunta se o melhor momento para atacar Richelieu é quando todos os prisioneiros estão observando para erradicar o medo dos ondas dos humanos. Todos os seus camaradas ficam tensos, pois sabem que algo está para acontecer pouco antes da capitã dizer para tocarem o show. A capitã apareou um cara por trás, diz para ele se mover de maneira provocativa. Todos atrás dela conversam sobre por que essa garota parou. Quando ela não responde, o cara grita novamente com ela e diz para ela se mexer. A capitã grita de repente, liga para Garon e a instrui a preparar o barco no portão principal. Garon e Dongo surtam ao ouvir a voz do lado de fora da fazenda de escravos humanos. Eles se levantam e correm para cumprir a ordem de sua capitã. Todos os humanos se perguntam se a garota enlouqueceu quando um guarda se aproximou da capitã e pergunta o que aconteceu, ao que a capitã bate com o rosto do guarda na parede. Richelieu fica atraído pela situação. A capitã acha engraçado que o plano de fuga seja pelo portão principal. A capitã avisa ao executivo que tudo o que está para acontecer é um erro dele e que hoje marca o fim de sua era. Todos os presentes ficam impressionados e se perguntam se ela matou o Zonga. Richelieu de repente pula em um piscar de olhos e começa a caminhar em direção da capitã. O executivo pergunta se foi ela quem matou o paladino e se ela está aqui para matá-lo também. A capitã diz que ela só quer libertar os humanos, e que ele é só a cereja do bolo. Todos, incluindo o Oliga, têm esperança de que possam realmente escapar. Por outro lado, Richelieu fica com raiva e começa a emitir uma aura devastadora. Ele avisa a todos para calarem a boca antes que a capitã se pergunte se ele está realmente com a razão pela qual todos estão com medo. Richelieu não consegue acreditar que um humano ousaria ficar contra ele em seu próprio território. Ele pergunta à capitã se ela se acha muito poderosa depois de matar um paladino. Richelieu está prestes a mostrar à capitã a diferença entre o poder de um paladino e um executivo, mas a capitã diz a ele que seu oponente está atrás dele. Mirai desfere um soco mortal nas costas que joga Richelieu para longe em um ataque inimaginável de velocidade, e a capitã ordena que Mirai cuide disso. Logo depois que ela diz a todos os humanos para escaparem, como eles estão confusos, Gil usa sua especial capacidade de seguir o fluxo e os gritos que essas pessoas enviaram Richelieu voando para longe. Então ele vai escapar para atrair todos a segui-lo. Todos começam a correr enquanto Zonna se pergunta se todos eles perderam a cabeça. A capitã bloqueia o caminho dos guardas Zondan para que não machuquem os humanos. Ela diz a seu camarada para fugir, pois ela será suficiente para todos os guardas. O amigo de Oyeon pergunta se eles podem confiar na garota e que ela pode nos matar, mas Oyeon confia nela depois de testemunhar os eventos que viu na sala da guarda. Uma horda de guardas pergunta se a capitã acha que ela pode enfrentar tantos guardas sozinho. A capitã diz a eles que eles podem ser mais numerosos, mas ainda mais do que isso, pessoas estão dependentes dela agora, então ela vai lidar com todos eles. Ela ativa sua habilidade e se prepara para causar estragos. Richelieu, por outro lado, fica irritado e pergunta sobre a identidade de Mirai. Ele se lembrou dele e da equipe adicional no barco que eles sequestraram. Ele pergunta a Mirai se ele acha que isso será muito fácil. Mirai claramente não tem interesse em suas palavras, então ele apenas responde que não sabe. Richelieu lhe pede que ele saia do caminho, o que o garoto diz que ele não pode fazer. Enquanto Mirai o irrita, Richelieu lhe pula para atacar Mirai, mas com o mínimo de esforço. Mirai o manda para longe mais uma vez, e enquanto ele chora por seu estômago, Mirai passa um olhar mortal e se teletransporta na frente dele para usar seu membro para cortar o olho de Richelieu.
o que o faz gritar como uma criança. Mirai dá a Richelieu um olhar mortal enquanto ele se pergunta o que acabou de acontecer e o que há com esta terrível pressão que ele pode ser esmagado por baixo. Ele lembra que essa pressão parece muito semelhante quando ele olha nos olhos de Mirai e lembra quando arrombou uma porta e pegou uma criança da casa para dividir como comida com os amigos. De repente, ele se lembra que foi o mesmo garoto que matou seu amigo. Pouco antes disso, Mirai pergunta se eles já se conheciam antes. O executivo se assusta, pois sabe que é o seu fim. As coisas tomam um rumo inesperado quando, de repente, Richelieu começa a rir como um louco e agradece que seu professor está finalmente aqui, para a grande confusão de Mirai. Richelieu lhe explica como sentiu medo pela primeira vez depois que os Zongas apareceram e que ele entendeu que tinha que ficar mais forte. Ele fez o que tinha que fazer, ficou mais forte e se tornou um executivo. No entanto, ele se tornou muito poderoso e não tinha mais nada a temer, então ficou entediado. Desde então, ele tentou entrar em marcas de luxo e produtos de design, mas nem isso o entusiasmou. Mas agora que Mirai está na frente dele, a mesma pessoa que o ensinou a ter medo e o inspirou a ficar mais forte, ele quer que ele o ensine novamente. Ele pula para atacar Mirai novamente, mas um soco rápido o empurra contra a parede novamente. Animado, ele corre para atacar novamente, mas é atingido por um ataque cerebral no meio do caminho, seguido por um ataque de membro devastador. Richelieu fica maravilhado com a força de Mirai e pensa que ele pode morrer nesse ritmo. No entanto, ele adora. Ele pula no ar e diz a Mirai que, como os transcendentes, também existem Zongas chamados Predions. Richelieu usa sua habilidade especial de jato para lançar penas afiadas que perfuram o corpo de Mirai, ao qual Mirai responde com um ataque semelhante usando ossos. Mas felizmente Richelieu pode facilmente esquivar como ele pode voar. No entanto, após consideração, Mirai de repente se lança no ar, chuta Richelieu no rosto, e o agarra pela cabeça para jogá-lo com força total no chão. Mirai então mergulha em direção ao solo em uma velocidade incrível e tenta acertar Richelieu com seu mortal ataque de membro, mas ele felizmente se esquiva e volta ao ar. Richelieu pergunta se o garoto pode voar e, quando ele está prestes a terminar a frase, Mirai se teletransporta atrás dele e o joga no chão. Depois de olhar para Mirai, a capitã descobre que ele está sofrendo de pressão alta nas solas dos pés ao tentar imitar Richelieu. Como resultado, ele está ficando mais forte. Jian pergunta à capitã se ela já lidou com todos os guardas, ao que a capitã diz que eles são inúteis e não têm habilidades. A capitã instrui sua equipe a colocar todos no barco enquanto Mirai luta contra Richelieu. Todos seguem Jiu, mas há guardas Zonga no portão principal. Felizmente, Garon aparece de repente atrás dos guardas, e usando sua habilidade de transferência de conhecimento, ela usa o manual do Taekwondo para acabar com os guardas. Garon e Dongo esperam que não se atrasem, ao que o capitão diz que está bem na hora, enquanto o outro cara se pergunta como eles continuam derrubando os Zongas facilmente. Giseon e o velho param porque não vem Aeon atrás deles. Giseon fica preocupada e corre para procurá-la. Enquanto isso, Richelieu usa seu ataque letal para cortar o braço de Mirai, após o que Mirai lança uma barragem de ossos que atingem Richelieu com velocidade extraordinária. Mirai de repente se teletransporta e bate Richelieu no chão enquanto Giseon fica se perguntando o que era isso. Giseon vê Mirai voltando para o chão, e Mirai pergunta a ela o que ela está fazendo aqui com simpatia, pouco antes de dizer a ela para ir embora, pois é perigoso aqui. Debaixo dos destroços, Richelieu percebe uma conexão entre Mirai e Giseon e instantaneamente joga uma pena mortal em Giseon. A pena passa por Mirai, e quando ele vê que está prestes a atingir Giseon, ele fica muito sério e o impede no último momento. Richelieu fica surpreso com a velocidade de Mirai em bloquear seu ataque. Mirai fica com raiva e se teletransporta para agarrar Richelieu pelo colarinho e pula no ar enquanto Giseon assiste com espanto. Giseon vê Aeon e o Oligan junto com ela, que estão chorando porque Aeon apareceu. Sua misericórdia e destrancou seu celular. Mirai desfere muitos golpes superpoderosos em Richelieu enquanto ele se perguntava como a força do garoto aumentou. Ele se pergunta se atingiu um nervo tentando matar Giseon. Mirai joga Richelieu no chão e, antes que ele caia, Mirai lança uma barragem de socos seguidos por um soco letal e um ataque de membro que faz Richelieu perder as mãos e as pernas. Mirai segura Richelieu pelo pescoço enquanto ele grita e treme. Mirai então o deixa cair no chão, enquanto Richelieu lhe conta a ele que, em segredo, ele estava pensando que ele poderia ganhar. Ele tem muita certeza de que vai morrer hoje. Ele vê Mirai se aproximando dele do céu com um osso na mão, e começa a rir como um louco e diz a Mirai para acabar com sua vida tediosa. Mirai, no entanto, não vai matá-lo,
pois ele recebeu ordens de vencer Richuel apenas para a beira de sua morte, em seguida, nocauteá-lo. A capitã e Gil estão em choque enquanto se perguntam se Richelieu foi nocauteado apenas antes que Garon dê a boa notícia de que a barreira foi levantada. A capitã e o Garon decidem acabar com os Zonders restantes. É noite e os prisioneiros ainda não conseguem acreditar que conseguiram escapar com sucesso. Já Mirai arrasta Richelieu e o joga na frente da capitã, após a qual ele recebe um agradecimento e apreço da capitã por acabar com ele tão facilmente. Giseon chega perto de Mirai e agradece por salvá-la antes. Mirai de repente lembra que ela disse a ele para deixar sua mãe ir, e depois de um breve momento de silêncio, ela pede a ele para deixar sua mãe ir. Mas para que ele deveria viver então? Giseon diz a ele para descobrir isso por si mesmo. Ela explica ainda que ninguém realmente sabia pelo que viver depois que os Zonders apareceram. Alguns estão tentando procurar por familiares que já podem estar mortos, e alguns estão esperando por um amanhã melhor. Ela explica que as pessoas não vivem porque têm esperança, mas porque procuram algo que lhes dê esperança, e isso é o que Mirai deve encontrar, algo que lhe dê esperança. Vendo essa conversa, a capitã diz a Mirai que ela pensou nele como um meio de um fim e que ela só o deixou ir com eles porque seus objetivos estavam alinhados. No entanto, ela pode tratá-lo como um membro de sua unidade agora, mas primeiro ela pergunta se ele ainda quer morrer, ao que, surpreendentemente, Mirai diz que sim e a capitã vai embora. Já no navio, a capitã acorda Richelieu e lhe diz que eles precisam conversar.